Hello, you're welcome again. Seja bem-vindo de novo. Estamos aqui no segundo vídeo de conteúdo do canal Insights for You. E gostaria de mais uma vez agradecer a você que já se inscreveu, deu seu like e já apertou o sininho lá, já clicou no sininho para você sempre receber os alertas quando tivermos vídeos novos. E além disso, não se esqueça de me seguir, @telopesinsight no Instagram, que eu vou estar entregando muito conteúdo legal para você sobre diversas coisas que a gente tem aprendido sobre a vida de Elon Musk. Alright? Então, a gente começou semana passada sobre a infância e a adolescência de Elon Musk. Como é que foi todo esse processo até ele sair da África do Sul, ir para o Canadá e chegar aos Estados Unidos. Quais foram os desafios que ele enfrentou e principalmente quais foram as condições que aconteceram para ele se tornar quem ele é. E a gente pode voltar lá naquele vídeo e repensar algumas coisinhas. Exemplo, todas aquelas loucuras que ele estava passando, de apartheid, de problemas familiares, ele transformou realmente numa limonada, porque era um limão que ele estava na mão. Não se esqueça dessa lição. E a segunda também, obviamente, foi no que diz respeito, quando ele fez sua primeira startup, a ter mais equity, mais porcentagem do negócio quando ele fosse construir. Cremos que esses foram os dois grandes takeaways do vídeo anterior. E hoje vamos estar falando sobre o seu primeiro negócio que foi vendido por mais de $1 bilhão, que na verdade foi seu segundo startup. Alright. Depois desse tempo que o Elon Musk vendeu a sua primeira startup, ele embolsou uma grana boa, E dessa grana boa ele investiu 12 milhões diretamente no seu novo empreendimento. Ele ficou com 4 milhões para si. Dentro desses 4 milhões de dólares aí, ele acabou comprando uma McLaren. Exatamente. E aí começou a viver aquela vida do jovem, que o jovem gostaria de viver, o jovem rico, que veio do nada. Então ele comprou esse carro e começou a realmente dar uma gastada no seu dinheiro que ganhou naquele exit. E aí, nesse dinheiro que ele gastou, vale a pena ressaltar que uma vez ele estava indo para o trabalho, ele chamou o amigo dele para dar uma carona, e nessa carona ele começou a acelerar a sua McLaren. E aí, inesperadamente, ele bateu sua McLaren e deu perda total. Curiosidade, no insurance, estava sem seguro. Olha só que loucura. E vale a pena lembrar que lá em 95 ele fez um estágio no Banco Nova Scotia, lá no Canadá. E lá ele fez uma leitura de mercado muito interessante. Naquele tempo, várias dívidas estavam sendo negociadas. E tinha uma dívida brasileira, por exemplo, sendo negociada a 50 centavos de dólar cada share. E nessa negociação poderiam ser negociados até 25 centavos. E aí ele chegou no Goldman Sachs e ofereceu a proposta de comprar essa dívida. E eles perguntaram, quanto que você vai querer? 10 bilhões. E foi realmente só estalar os dedos para comprar, sendo que ele não comprou. Ofereceu essa proposta para os chefes, que aí naquele tempo eram bem conservadores, resolveram não entrar nesse mercado. No entanto, esse mercado financeiro deu uma leitura muito interessante para Elon Musk, que existia realmente um gap que ele poderia solucionar nessa indústria de banco, na indústria bancária. E foi aí que surgiu a primeira ideia onde ele poderia construir um banco digital. Olha só que loucura, A gente teve ideia em 95, 99 ele começou a colocar em prática e assim nasceu a X.com, que foi o primeiro empreendimento dele, como eu falei anteriormente, que chegou a valer mais de $1 bilhão. E aí essa X.com, ela começou exatamente com esse intuito de digitalizar o sistema bancário e obviamente que o mercado não estava preparado para isso. Como toda grande disrupção tecnológica, há uma série de desafios, como por exemplo, regulamentação. Você acha que ia ser fácil para ele começar um banco digital e concorrer com todos os grandes que estão acostumados a cobrar todas as taxas? Óbvio que não. Então foi algo que você sempre vai encontrar quando você tiver uma ideia mirabolante, queira tornar isso um negócio viável. Você vai ter que lutar contra toda uma indústria legal, enfim, fiscal,
que não está preparada para aquele novo que você está propondo. E aí, com esses 12 milhões que ele colocou diretamente na X.com, veio a primeira lição dele, né, que é exatamente fazer um time de excelência. Ele fez o que a gente chama de team building, construiu uma equipe. E ali ele contratou os melhores do mercado que poderiam contribuir para que a X.com se tornasse uma realidade, se tornasse realmente uma primeira fintech, ou seja, uma startup focada em finanças, na parte econômica, com base tecnológica. E ali, desses 12 milhões que ele contratou um monte de gente, eu costumo dizer que ele foi against all odds, ou seja, ele foi contra tudo, contra todos, contra todas as probabilidades que estavam dizendo que ele não ia conseguir. E ali, ele, com esse ímpeto empreendedor dele, ele começou a fazer algo para cativar as pessoas. Isso a gente pode lembrar até do Dropbox, que cresceu no Member Get Member. Lá ele dava $20 para quem se inscrevesse e dava $10 para realmente quem recomendasse a X.com para novos correntistas. Olha que interessante. Então você já pode pensar que muito do cash, né, muito do dinheiro que estava ali aportado foi queimado, foi burned out nessa questão de aquisição de cliente. E aí vem um conceito muito interessante chamado CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que a gente vai abordar no último vídeo dessa série. E foi aí quando ele foi all-in, que ele colocou todo esse dinheiro e toda a sua força, ele trabalhou como nunca. E um dos membros que foram os primeiros colaboradores, Scott Anderson, ele relatou uma situação muito interessante, que foi exatamente que como o X.com foi lançada um dia antes do Thanksgiving, ele ficou lá, o Elon Musk, 48 horas virado, realmente para colocar a operação 100% viável no mercado. E foi assim que aconteceu a primeira operação, Day One, da X.com. E aí ele até pediu, né, até para o próprio Scott Anderson voltar na madrugada do Thanksgiving. Olha só que loucura. Todo mundo sabe que quando a gente está criando um novo mercado, né, tem uma disrupção mercadológica, você cria também espaço para novos concorrentes. Foi assim que surgiu a Confinity, que foi o primeiro concorrente da X.com. E um dos grandes expoentes dessa startup era a Peerethel. Uma coisa muito interessante para ressaltar é que eles não tinham onde ficar e resolveram alugar um local ali, ficarem bem próximos, né, como se fosse uma espécie de coworking com a X.com. E aí é importante destacar que nesse ambiente que ele estava tinham 3 coisas muito disgusting. Entre elas, resto de pizza, segundo, odor corporal e terceiro, suor. Imagina aquela sala com um monte de gente programando, etc, etc, né, todo mundo junto, aquela aglomeração, oh my gosh. E foi aí então que Elon Musk e Peter Thiel viram que não valia a pena ficar brigando por esse mercado. Uma coisa em comum, eles tinham o mesmo servidor para processar os seus devidos pagamentos. E aí foi o que aconteceu a fusão da X.com com a Confinity. E daí surgiu o nome PayPal, que era o nome do servidor que os dois estavam se dedicando. Ou seja, a dança das cadeiras começou a acontecer. E aí, quando você tem uma fusão, você traz duas atmosferas completamente diferentes, com culturas diferentes. A cultura organizacional ela é extremamente importante para o sucesso de uma empresa, de uma startup, de uma organização. E uma coisa que eu queria destacar aqui exatamente é como se fosse um mantra de cada time. Um time gostava do Linux, que era o time da Confinity, e outro time gostava da Microsoft, das ferramentas da Microsoft, servidor, etc., de tudo aquilo que estava sendo utilizado. E ali você tinha aquela briga de vai para lá, vem para cá, e acabou que o pessoal da Linux cedeu e começaram a usar todas as ferramentas da Microsoft. Mas foi uma empresa que ficou dividida na mão de Elon Musk como CEO. Nesse ambiente de novas culturas, né, de fusão, o que aconteceu? Eles conseguiram prospectar o seu primeiro fundraising. Eles conseguiram levantar $100 milhões para colocar nesse novo empreendimento que se chamava PayPal. E ali, uma coisa interessante, né, sobre o nome PayPal, só chamando a sua atenção, Pay de pagamento, Pal de friend, ou seja, um pagamento amigável. Olha que interessante o nome da startup deles. E aí nesses 100 milhões, né, que você tinha que gerir, mediante tudo que estava acontecendo, Elon Musk resolveu fazer uma viagem de lua de mel com a sua esposa. E aí eles foram para a Austrália, nos anos 2000 aproximadamente. E nessa viagem que eles foram fazer, o objetivo da viagem era misturar business com personal life. E foi aí que eles fizeram a viagem de lua de mel
com o objetivo também de levantar mais fundos, de trazer mais investimentos para o PayPal. E aí, no calor da noite, tu não sabe o que aconteceu. Yes. Garfaram o Elon Musk. E ali, todo o conselho da PayPal votou para tirar o Elon Musk como CEO. Ele tinha vários fiéis escudeiros que foram contra, se revoltaram contra isso. E aí, para nossa grande surpresa, o que aconteceu? O Elon Musk, diferentemente da primeira startup, não sei se você lembra, a Zip2, ele foi, como os seus colaboradores o chamaram, de um príncipe, porque ele apoiou o novo CEO, não foi contra, não fez nenhuma espécie de rivalismo, embora ele estivesse, com certeza, saindo fumaça pela boca. E aí, o que acontece? Né? O prego, quando ele vai ser martelado ali, é porque ele realmente está se sobressaindo. E foi assim com o Elon Musk. Os tabloides começaram a criticar e taxaram realmente como se ele fosse o malvadão da história. Olha só que loucura. E obviamente que nesse momento começaram a nascer as polêmicas envolvendo Elon Musk e toda a mídia. Olha só que loucura, hein? A gente não pode esquecer de destacar também que todos esses grandes feitos do Elon Musk foram únicos. Exemplo, ele teve número 1, previsibilidade mercadológica, ou seja, ele via que o mundo estava se transformando para o digital e transformou isso tudo. Ele teve uma leitura de nova forma de adquirir clientes. Ele teve, ou seja, né, para competir com os grandes sharks num Red Sea, né, da vida, num Mar Vermelho. E também ele teve muita força de vontade para conseguir passar por todo esse processo bem difícil da vida dele, onde ele mais uma vez seria removido como CEO, né? E isso para ele foi algo muito complicado. E quando ele teve toda essa gestão de pessoas, só para vocês terem noção de grandes mentes que nasceram do PayPal, provavelmente você está vendo isso no YouTube, right? Então, o fundador do YouTube veio de lá. Yelp, se você não conhece o Yelp, é como se fosse um lugar onde você coloca seu serviço, e ele mixa, né, no local e te leva, né, qualquer serviço que você queira. E também a Palantir, referência mundial em Big Data, ou seja, que analisa grandes dados em termos de segurança, cybersecurity no mundo. Olha só, grandes mentes saíram do PayPal. Você viu a quantidade de massa encefálica boa, grande, de alto QI junto. E mais uma vez começou um namoro novo, não na vida pessoal dele, mas na vida profissional, onde o eBay começou a conversar com o Elon Musk. E nessa conversa existia uma oferta de compra de aproximadamente 1,5 bi. Olha só, cara, falei que era a primeira empresa que ele tinha feito que foi um unicórnio, ou seja, unicórnio é exatamente essa empresa que vale 1 bilhão, que a gente vai estar falando em alguns vídeos à frente. E aí eles realmente venderam, né, porque faria sentido vender naquele momento, e ele embolsou desses 1,5 bi mais ou menos 15%. Ou seja, faça suas contas, quanto que aproximadamente ele embolsou? Cerca de 180 milhões, né, de dólares nessa brincadeira. E a primeira ele saiu com 22, né, com dedução de taxa 18. Ou seja, a lot of money. No entanto, sua esposa, Jessie Wilson, ela falou que ela via claramente na vida dele que o dinheiro não era a principal motivação dele, que era realmente causar uma disrupção e uma mudança e uma melhora na sociedade como um todo. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, queria destacar as férias de Elon Musk nesse período, né, pós-venda, que ele decidiu fazer suas férias no Brasil e na África do Sul. E ali ele contraiu malária. E ele quase morreu, porque nos Estados Unidos ninguém descobria se era malária ou não. Então começaram a dar vários remédios e ele não se curava. E aí a Jessie Wilson até falou, poxa, um homem tão forte, trabalha tanto, etc, etc. Ele prostrado perto da morte. E aí eu queria finalizar com uma frase do Elon Musk, que ele falou que as férias podem te matar. Olha que loucura. Então, mais uma vez quero te agradecer por você estar aí inscrito no nosso canal, por ter ligado o sininho, por estar me seguindo nas redes sociais, né, no Instagram, The Lopes Insight. E fica aqui meu muito obrigado para você mais uma vez, meu thank you very much. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e levar informação for free, de qualidade, para muita gente. Thank you very much. Have a great day. Fly high. Bye bye.